Eu pedi uma salva de palmas por você ser o meu pé. Não, o senhor fez certo. Obrigado. Antônio Louser. Antônio Louser. Humberto Lupe. Boa... Tá. Obrigado. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Não, pode começar. Então eu começo. Louser, tudo bem? Antônio Lupe, Rádio CBN. Acho que das atuações que o Guarani teve em casa, essa foi a que ele mais chegou ao gol adversário, tanto é que marcou 3 gols. E o que chama a atenção é a mobilidade do sistema ofensivo, né? Bruninho, Derek, teve uma jogada que não foi gol, que os 3 participaram, que foi do travessão do Derek. O quanto essa vitória dá confiança ao grupo para conquistar o objetivo. Eu queria que você falasse desse trio ofensivo que tem dado muito certo nesse estilo de jogo que você armou para o Guarani. Boa noite, Lupe. A gente fica feliz, claro, pelo resultado. E hoje, diferente do jogo da Chapecoense, também feliz pelo desempenho, né? Então, hoje a equipe jogou, criou, controlou a partida quase na sua totalidade. É claro que é impossível você controlar o jogo todo. Uma hora ou outra, o adversário também que treina, que trabalha, que tem o intuito de vencer, vai ter alguma oportunidade, mas nós conseguimos controlar bem. Quanto à questão ofensiva, tem nos agradado cada vez mais esse sincronismo, né, essas movimentações, é algo que a gente gosta de ver das nossas equipes, mas muito mérito dos atletas também, não somente esse que você mencionou, mas os outros que chegaram, aqueles outros também que já tiveram a oportunidade de entrar. Então, por isso que a gente tem o cuidado nas sessões de treinamento, ofertar conteúdo para todos, para que quando eles tiverem a possibilidade de entrar em campo, seja de início ou no decorrer de uma partida, eles possam também estar em sintonia com aqueles que já estão, para que continuem a fazer essas mecânicas de movimentações ofensivas, que é isso que a gente acredita que gera desequilíbrio ao sistema defensivo do seu oponente. Então, hoje a gente foi feliz, conseguimos fazer 3 gols, não sofrer nenhum gol, criamos outras oportunidades, a equipe não perdeu o ímpeto ofensivo, não sofremos como os outros jogos. Fico feliz também que foi pauta de vídeo nosso, justamente essa questão de segundo tempo, que estava nos incomodando muito. A gente fazia vantagem e em determinado momento sofria demais, trazia o adversário para o nosso campo. Então, nós mostramos o vídeo, aquilo que a gente estava entendendo, que acreditava, que estava gerando desconforto para nós, e nós conseguimos nesse jogo já ter uma resposta melhor. É continuar trabalhando, continuar evoluindo. As vitórias te trazem cada vez mais confiança, mas nós somos sabedores que a gente não está no nosso auge ainda. Então, por isso, a gente tem margem de evolução, de crescimento, e é isso que a gente vai bater a partir de amanhã, quando nos representarmos. Hoje é celebrar, comemorar, vencer é difícil demais, haja vista as rodadas, os jogos muito truncados. Nós ganhamos hoje com desempenho e o resultado favorável a nós. Então, a gente ficou muito feliz. Descansar, celebrar essa noite, e a partir de amanhã já voltar as nossas atenções para o nosso próximo embate contra o CRB, que lá é um jogo muito difícil também. Pois não, Humberto. Washington Mello, Rádio Central, parabéns pela vitória. Deu para perceber, né, principalmente no jogo de hoje, que o torcedor está empolgado, né, vislumbrando um acesso, e você já viveu isso na Chapecoense. Como controlar, né, essa ansiedade do torcedor, até mesmo, né, dos seus jogadores, né, fechar o vestiário, porque não tem nada a ganho ainda, né, o campeonato está em andamento, mas como blindar, né, o elenco para evitar um oba-oba? Mostrando, né, os exemplos, é isso que a gente tem feito, não somente agora, que temos que fazer, claro que a gente vai dar essa continuidade. Desde quando nós chegamos, né, a gente sempre pregou o próximo desafio, como o desafio que a gente até cita, né, que é a nossa Copa do Mundo. É esse jogo próximo, que agora é o CRB, que a gente vai se preparar muito para poder chegar lá, fazer um grande jogo. São os desempenhos que te aproximam de um resultado de vitória, e em cima disso que a gente vai bater ao longo dessa preparação que teremos aí até o jogo contra o CRB. Quanto a controlar o externo, é impossível, né, para nós, né? Então, nós temos que olhar para dentro, fazer de fato essa blindagem, mostrar para os atletas o caminho que nós temos que seguir. Quem deseja estar dentro do G4, precisa renunciar a muita coisa, precisa trabalhar muito, precisa estar com a mente forte, precisa trabalhar com excelência no aspecto técnico, físico, tático,
E é isso que a gente vai buscar diariamente, com os pés no chão, sabedor do que nós queremos, do que nós desejamos, mas entendendo também que nós temos muito a evoluir, a crescer. Então, os adversários, cada jogo vai ser muito difícil, então vai exigir de você um nível mental muito forte e que você também tenha essa organização nesses aspectos que nós mencionamos. Então, é isso que nós vamos trabalhar diariamente aqui, como a gente tem feito, com os pés no chão, sabedor do que nós queremos e o que é preciso ser feito para poder conseguir o que nós desejamos e tanto sonhamos. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você tem, além de um grupo, né, além de um time de 11 jogadores, você tem um grupo com o qual você pode contar sempre, né? O Douglas Borges foi muito bem hoje, o próprio Lucas, né? Quando é preciso também o Valber na zaga, o próprio Bruno Mendes. Qual a importância, né, de ter esse grupo na mão e você poder contar com jogadores que substituem aqueles que, por acaso, não possam jogar? Primeiro, aquilo que eu falei, o respeito que a gente tem com todos, né? De ofertar conteúdo e igualdade para todos. E quando você oferta o conteúdo e você trata dessa maneira, você tem o direito de cobrar. Então, é isso que a gente faz. Demanda um pouco mais de tempo, de trabalho, mas a gente é apaixonado por aquilo que faz. A nossa missão como comandante é justamente melhorar o atleta individualmente, se possível, até mesmo socialmente. Então, é isso que a gente tem feito. E isso, de novo, mostra a força do grupo, a importância do grupo. Nenhuma equipe vai ter êxito jogando somente com 11, com 12, com 13 atletas dentro de um grupo, principalmente numa competição como é a Série B de 38 rodadas. Haja visto o número de atletas e de escalações que a gente já teve que alternar. Então, a importância do pessoal que entra do banco que nos trouxe vitória. Então, já vem na minha memória aqui o jogo do Mirassol, o Mendes entrou e fez o gol, o jogo do Londrina, o Regis sofre o pênalti, o Mendes sai do banco, também vai lá e faz o gol. E outros jogos também que os suplentes, o pessoal que estava de fora, entrou e nos trouxe a vitória. Então, hoje, como você frisou, o Douglas, pela suspensão do Pegorário, foi lá, assim como já tinha feito em outras oportunidades, quando estava lesionado o Pegorário, fez grandes jogos. Parabenizar o Gustavo pelo trabalho de excelência que faz com os goleiros também. E o Araújo, que está sempre entrando, às vezes no lugar do Barbosa, às vezes no lugar do Bueno, fazendo dupla função, então cada dia crescendo mais, assim como os seus companheiros. Então a gente fica feliz por essa evolução, por isso que a gente vai atacar todos os dias na nossa sessão de treinamento, essa busca pela evolução. Como eu falei, a gente não está no nosso auge, então nós temos margem de crescimento. É em cima disso que a gente vai trabalhar muito para que todos possam estar em sintonia, em sinergia, e quando for acionado, poder representar bem a instituição Guarani, com o seu melhor futebol. Loser, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan, News Campinas. Queria que você falasse em específico o Bruninho. Hoje foi um grande jogo dele, marcou 2 gols. No começo da temporada ele era ponta e com você colocou ele centralizado, meio-campista. Queria que você falasse um pouco sobre a evolução desse atleta. Obrigado. O Bruninho, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Juventude, um período curto, sempre vi capacidade, talento. Infelizmente o cenário lá era um pouco conturbado, então você está inserido, e sempre acompanhei. Depois ele foi para o CRB, veio para o Guarani, fez bons jogos. Quando nós chegamos, sim, utilizamos ele por fora, fez bons jogos também, dando gol, dando assistência, fazendo gols. E entendemos, a gente enxerga a maior virtude dele, é justamente essa conexão por trás, né, jogando por trás do atacante, com esse jogo de infiltração, arremate, organização, um camisa 10 de mobilidade, de intensidade nas suas ações, tem crescido assim como seus companheiros, e a gente fica feliz por fazer 2 belos gols hoje e nos ajudar com essa grande vitória. Então, é um atleta que tem crescido, tem margem também de evolução e crescimento, a gente tem trabalhado muito nesse aspecto de vídeo, parabenizar tanto o Chuva como o Benhu, e o Luiz e o Rui nessa parte de análise, que são os trabalhos de formiguinha, os trabalhos individuais que a gente tem feito com todos os componentes do elenco, então isso tem surtido efeito, e continuar a trabalhar dessa maneira, eu tenho certeza que irão evoluir cada vez mais, e eu tenho certeza que é um atleta que logo, logo estará representando muito bem o futebol brasileiro no cenário nacional e também internacional. Boa noite, Humberto. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Humberto, você falou das movimentações ofensivas, né? Que você está bem satisfeito. Hoje a gente viu uma movimentação defensiva diferente. Os laterais vindo por dentro, com os pontos mais abertos. Isso é fruto do treinamento desses 10 dias que esteve, ou foi especificamente para esse jogo? Não, treinamentos, né? Claro que o jogo a gente entendia que teríamos que ter essa mecânica, mas quando você tem essas semanas mais espaçadas, a gente conseguiu dar uma recuperada nos atletas que a gente vinha de 2 jogos muito desgastantes, o derby e ir lá contra a Chapecoense.
E a gente conseguiu recuperar alguns atletas e também ter alguns dias de aquisição nesse aspecto tático, né? Então, a gente sabe que são 10 rodadas que faltam, então todo mundo já se conhece, você tem que ter uma variação para que quando as coisas não estiver fluindo da maneira a qual você está habituado, então você ter algumas mecânicas ali que o adversário não estudou, não entendeu, então a gente procurou fazer essas mecânicas, não somente da parte ofensiva, mas da defensiva, entendendo aquilo que a gente precisa melhorar, que os atletas estão nos estudando, os adversários estão nos estudando e estão gerando desconforto para nós, então trabalhamos também, demos um foco nisso aí, e trabalhar nesse pequeno período que a gente tem de um jogo para outro, a partir de quarta-feira tentar fazer alguma coisa ali também que a gente possa ter de aquisição em algum aspecto que a gente entende que a gente precisa evoluir para continuar nessa crescente aí que a gente tem muita margem ainda para evoluir. Boa noite, Louser, Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. A minha pergunta é com relação ao Derek. Desde que ele voltou, ele ainda não marcou, mas hoje ele foi muito importante com o trabalho de pivô, com as movimentações, se esforçou muito. Eu queria que você falasse o quão importante ele foi para essa vitória, mesmo sem marcar, e se ele está aguardando o golzinho do acesso. Não, o Derek tem uma importância gigantesca, não somente quando faz os gols, mas quando também no aspecto tático, né? Tanto para defender, para fazer a primeira pressão em cima da iniciação, né? de jogo da equipe adversária. Então, ele é muito tático, muito disciplinado nesse aspecto. E hoje teve essa função. O gol do Bruninho de vôlei acaba saindo pela movimentação dele. Então, quando o atleta ele não consegue fazer o gol, principalmente os 9, né? Então eles ficam incomodados, mas tivemos o cuidado de falar ali com ele também. Mas ele é importantíssimo, hoje foi importante novamente, tenho certeza que, como ele vem trabalhando, se dedicando, quando a gente precisar, eu tenho certeza que fará o gol que nos trará vitórias, como ele já fez em outras oportunidades, assim como é o caso do Mendes também, que tem sido importantíssimo para nós. Então, trabalhar da confiança, da segurança para esses atletas, para que quando não conseguir fazer os gols, né, principalmente o pessoal que joga com a camisa 9, eles ficam incomodados, mas ele tem feito um trabalho de excelência para nós, sem bola, com bola, abrindo espaço para os outros companheiros finalizarem e fazerem gols. Então, quem ganha é o Guarani. Eu tenho certeza que logo, logo será premiado e irá nos ajudar, como já nos ajudou em outras oportunidades. Boa noite, Humberto, Heitor Fredo da Band. A rodada ainda não terminou, Vitória e Avaí ainda estão empatando, mas nesse momento, Vitória, Guarani e Sport estão com os mesmos 50 pontos ali brigando pela liderança. A gente sabe que na Série B o objetivo é o acesso e esse é o foco do Guarani. Mas já se fala dentro do clube, dentro do vestiário, na possibilidade real também de título da Série B? Olha, Heitor, aqui a gente fala em evolução diária. Trabalho, evolução diária, mentalizar o nosso próximo desafio, o nosso próximo obstáculo. A gente tem encarado dessa maneira. Cada adversário, hoje nós enfrentamos uma Tombense que vinha numa crescente desde quando a chegada do Moacir. Assim enfrentamos a Chape também, que vinha de 4 jogos de invencibilidade com o Claudinei. A mesma coisa no derby, com a chegada do Pintada, a Ponte chegou aqui também com a invencibilidade. A gente tem pego adversários lá embaixo, mas em crescente, em evolução. Então isso dificulta ainda mais o seu estudo para que você possa levar a campo e fazer o seu melhor. Então, o que nós temos colocado em todas as representações nossas é justamente isso, buscar evolução, buscar melhoria, trazer a nossa melhor versão em sessões diárias, e o próximo obstáculo, a próxima pedra que a gente tem para enfrentar é sempre o próximo adversário, e cada vez que a gente conseguir transpor essa pedra, transpor esse obstáculo, a gente tem um horizonte mais à frente, a gente consegue visualizar o nosso sonho, e vamos continuar trabalhando, pés no chão, não deixar, como foi feita a pergunta do Washington aqui, o externo entrar para dentro, nós temos que trabalhar muito, evoluir muito, para que a gente consiga os nossos objetivos. Então, sempre o próximo jogo, é assim que nós vamos encarar o nosso próximo desafio, que é o CRB, é um jogo dificílimo, uma equipe muito forte, que também vinha, antes da derrota contra o Juventude, vinha com um número grande de vitórias, uma equipe qualificada, com um poderio de investimento muito alto, então teremos muitas dificuldades lá. Então agora é celebrar, a partir de amanhã voltar as nossas atenções com o mesmo discurso, né, de encarar o próximo desafio como se fosse o nosso último, a nossa Copa do Mundo, e assim iremos nos preparar para chegar lá muito bem preparado, porque é isso que vai fazer nós atingirmos e conquistarmos nosso objetivo lá.
Letícia Oliveira, GE. Globo. Loser, hoje foi o jogo de número 70 da sua carreira com a camisa do Guarani, né? Você, com essa marca, você fica só atrás do Vadão, com 150, então você se torna o técnico com maior número, com o segundo maior técnico com mais número de jogos pelo Bugre. E eu queria saber o que essa marca representa para você. Representa, primeiro, uma satisfação, um motivo de muito orgulho. A gente olha para trás, tudo que a gente já percorreu, nos dá até aqui, lógico, uma sensação de alguns momentos, né, de dever cumprido. Claro que temos muito a evoluir, muito a crescer, assim como a gente mencionou que o grupo ainda tem a evoluir, a crescer, nós também da comissão temos muito para evoluir e crescer. Então, tenho 5 anos aí no profissional como treinador, muita coisa para aprender, muita coisa para crescer, para vivenciar, tive bons professores. Um deles, você acabou de mencionar, o Vadão, que eu tenho uma gratidão enorme. Os professores que aqui eu tive o privilégio de trabalhar, o próprio Lisca, o Maurício Barbieri, o Marcelo Cabo, o Fernando Diniz, que foi ele que, quando saiu para o Atlético, direcionou a minha permanência. Então, sou muito grato a ele também por ter dado essa oportunidade. Então, a gente fica feliz hoje de estar aqui, cadeira essa que foi ocupada por grandes nomes, profissionais de excelente gabarito. Então, a gente fica feliz por representar essa instituição que me abriu as portas, que me deu a oportunidade para eu me tornar um treinador de futebol. Então, eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito muito grande para essa instituição. Então, fico feliz hoje de atingir essa marca e é um combustível a mais para que eu possa, cada dia que eu acordar, vir para cá, fazer o meu melhor, estudar cada vez mais, me dedicar cada vez mais, para que eu possa aumentar ainda mais esse número e, é claro, marcar o nosso nome na história desse clube, que tem uma rica história com conquistas. Então, é isso que a gente trabalha, é isso que nos move, e isso, com certeza, irá servir de combustível para que a gente possa se tornar cada vez melhor. Boa noite, Humberto. Sou o Victor Freitas, do Bugricast. Aproveitando essa recordação de histórias aí puxada pela Letícia, você e o Bruno Mendes são os únicos remanescentes do último acesso do Guarani, né, que foi ali em 2018, da Série A2 para a Série A1. Eu perguntei isso para o Bruno Mendes agora na zona mista, quero repetir para você a pergunta. O que dá para usar de exemplo, de inspiração, o que é possível trazer daquela campanha de acesso em 2018 para agora, nessa reta final de Série B, nessa continuidade de Operação Resgate do Guarani que você está encabeçando novamente? Olha, lógico, são contextos diferentes, né? Mas a gente sempre pega exemplos com os campeões. Dentro do nosso próprio grupo também a gente tem atletas campeões, atletas que conseguiram acesso mais de uma vez. Então a gente sempre pega exemplos, né, positivos. Então sempre quando a gente tem a oportunidade de sentar com um campeão, independente da modalidade, eu sou curioso, eu sempre vou perguntar para tentar entender o porquê que esse cara atingiu essa meta. Então, para que a gente possa transportar para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Então, claro que alguns exemplos daquele momento a gente traz para cá, assim como aquilo que eu já vivenciei, como os outros que aqui estão também já vivenciaram, têm contribuído com as suas vivências, com as suas experiências. Então, todas as vezes que você tem colheitas positivas, você tem que trazer, e também quando você tem situações adversas, você tem que trazer também para que isso, você antecipe qualquer dificuldade que você possa vir a ter na frente. Então, é assim que a gente tem trabalhado. E feliz, né, por novamente reencontrar com o Bruno Mendes, um excelente profissional, um excelente atleta e um cara espetacular também. Então, feliz pela marca que ele atingiu hoje também, ele é merecedor. E eu fico feliz também a maneira como o grupo também ficou feliz por ele atingir essa meta. Então, mostra essa sintonia, um ambiente muito bom. É continuar com esse ambiente, continuar trabalhando para que a gente possa colher grandes frutos aí ao término dessa jornada que teremos nesses 10 últimos jogos aí. Boa noite, Lousa. Diego Alves, da EPTV. Hoje, no final do primeiro tempo, faltando um pouquinho para acabar, Tom Benz estava com a bola no campo de ataque, eu te observei gritando para o João Vitor que não desse passo para trás, né? Desse passo para frente para fazer a marcação na intermediária. Nos últimos 3 jogos, o Guarani não levou gol, né? Esse ajuste, né, defensivo foi algo que você procurou focar muito nesses 11 dias aí de paralisação, mas também já vinha focando antes, porque o Guarani vinha produzindo ofensivamente, mas não estava conseguindo emplacar uma sequência sem tomar gols, né? Agora o time chega a 3 jogos sem ser vazado, né? E a terceira melhor defesa do campeonato. Isso também foi uma tecla muito batida aí ao longo das últimas semanas, principalmente.
Sim, demos foco nessa questão, assim como a parte ofensiva, né? Para a gente poder evoluir e trazer também melhorias para nós, para a sequência da competição e também algumas mecânicas de movimentações para esse jogo. Sabíamos que precisávamos neutralizar a jogada lateral do adversário, tanto pelo Pedro, pelo lado direito, como o Egídio. São dois atletas que eles não necessitam chegar até a linha de fundo para obter o cruzamento. Haja visto o número de gols que eles já fizeram, assim com a movimentação do Fernandão, indo para as costas do zagueiro oposto, entre zagueiro oposto e lateral oposto, para poder fazer esse arremate de cabeça, no qual eles já fizeram gols dessa maneira, e também com a infiltração do extremo contrário. Então, nós trabalhamos muito essa parte para não andar para trás, andar para frente, tirar o pé bom do adversário para que eles não tivessem essa possibilidade desses cruzamentos. Então, nós conseguimos obter êxito, mérito do grupo, mérito dos atletas que se dedicaram nas sessões de treinamento e hoje foram aplicados também. Então, quando a gente consegue levar para campo aquilo que a gente trabalha, com essa dedicação, com essa entrega, com essa disciplina, a gente se aproxima de fato do que a gente sempre deseja, que são as vitórias. Então, mais uma vez, parabenizar a jornada dupla que tem, né? Tanto o Bruno José como o João, que entraram de início nessa partida, tanto o Diogo como o Mike, e os volantes também para fazer essa abordagem de corredor, né? Sem permitir o adversário alguma possibilidade que gera desconforto para nós. Então, parabenizar a todos e os demais que também entraram, cumpriram com suas funções e nos ajudaram a conseguir o resultado de vitória. Então, foi pauta, sim, de treinamento e vamos continuar a trabalhar, continuar a evoluir, como eu falei anteriormente para os seus colegas, a gente tem margens aqui de evolução, de crescimento, é em cima disso que a gente vai se agarrar para poder trabalhar cada vez mais e fazer o Guarani cada vez melhor. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser.